noite, eu sou Célia Ribeiro Alves, terapeuta e diretora de cena. Algumas pessoas me perguntam de onde veio essa ideia de você pode gravar, e algumas me conhecem só como terapeuta, outras me conhecem só como diretora de cena. Então é interessante deixar claro aqui que eu amo me relacionar com as pessoas. Eu gosto de conversar, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de ser ouvida. E aí, durante o meu trabalho com terapia, eu descobri essa paixão, né? Eu descobri esse gostar, mas também no meu trabalho como diretora de cena, eu percebi que faltava um pouco desse cuidado que os terapeutas têm com as pessoas, com esse ouvir que os terapeutas têm com as pessoas. Por isso que eu decidi juntar essas duas ideias. E essas duas ideias é exatamente o quê? Juntar o quê? Fazer o quê, né? Eu decidi pegar meu conhecimento como terapeuta, que é um conhecimento que me ajuda a ouvir e conversar com as pessoas, esse conhecimento como diretora de cena, que também tem que ouvir, também tem que conversar, mas geralmente em âmbitos mais técnicos. E juntar esses dois, para mim, foi bem interessante quando eu tive a oportunidade de fazer isso. Me mostrou como, uma coisa que parece óbvia, mas não é tão óbvia assim, é que mesmo dependendo do papel que a gente está, indiferente do papel que a gente está, como professor ou como ator, nós precisamos nos ouvir mais. E é muito claro no meio do audiovisual que às vezes a pressa em fazer, a pressa em ficar bom, a pressa em ter um bom resultado faz com que a gente não se ouça, né? Que como eu tenho que, por exemplo, eu como diretora de cena, eu assino aquilo ali. Eu tenho um dever em deixar aquele trabalho bem feito. Então, eu tenho que ter tanta certeza das coisas que eu estou fazendo que às vezes eu não paro para ouvir aquela pessoa que está ali na frente da câmera. Que é o professor, que é o ator, ou que é aquela pessoa que precisa comunicar alguma coisa. Quando a gente põe um pouquinho de tempo nisso, em trocar com quem vai falar para a câmera, a gente consegue um produto muito melhor, né? E eu não estou culpando ninguém, eu não acho que a gente não se ouviu, não percebeu o outro porque não quis. É porque realmente é uma demanda, cada vez fica mais caro gravar, né? Aliás, hoje tá barato, mas quando eu comecei era muito caro gravar. Hoje tá mais fácil, hoje a gente pode usar um celular e gravar. Mas quando eu comecei, eram muitos equipamentos. E o minuto do equipamento, quando você usa, ele é caro, a gente conta por hora. A gente paga um equipamento por hora, muitas vezes. Hoje isso mudou um pouco, mas quando eu comecei a trabalhar era assim, a gente pagava equipamento por hora. Então a gente tinha muita pressa, eu tinha que gravar no menor tempo possível. Só que algumas pessoas precisavam de mais tempo para se adaptar, né? Então hoje eu trouxe para vocês aqui uma série de dicas que vai ajudar a gente a gravar melhor. Muitas pessoas já me conhecem, outras não me conhecem, mas eu quis contar um pouco como isso surgiu. E que eu não acho que o meu trabalho como terapeuta está desconectado do meu trabalho como diretora de cena. Muito menos desse trabalho que eu estou desenvolvendo agora, que é ensinar as pessoas a gravarem, né? Então, isso que eu acho que dá para conversar muito bem e a gente tirar o melhor desse trabalho. Então, conheçam meus canais, né? Conheçam meu canal no YouTube. Eu tenho um grupo no Telegram também, que depois eu ponho aqui para vocês o convite. Lá eu deixo mensagens de áudio, né? Com dicas e tudo mais. O Instagram, né, que tem que estar chegando agora, né, vai conhecer, vai olhando lá, tem várias lives que eu fiz, umas acompanhadas, sempre muito bem acompanhada, e outras lives sozinha, colocando alguns conteúdos. Então conheçam todo esse material, porque tem muita coisa, mesmo lá no Facebook eu coloco, né, bastante coisa. Tem o meu site, que é o terapiaarte.arte.br, lá também tem bastante conteúdo. E eu fico feliz porque eu tenho muitos amigos da área e eles conversam assim com vários segmentos da gravação, vários segmentos do audiovisual.
E eu trago eles justamente para vocês verem como existem várias vozes. Eu não sou a dona da verdade. Eu estou trazendo aqui um olhar, um viés de conhecimento. Eu gostaria que vocês trouxessem suas perguntas, suas dificuldades. Tem muita gente que eu sei que quer gravar, mas que tem dificuldade em começar, né? Sabe como que eu vou começar a fazer isso, né? Todo mundo sabe que fomos forçados a ir para o vídeo de qualquer forma. Eu já trabalho nisso há mais tempo, mas muita gente agora que descobriu essa ferramenta e está tendo que fazer reuniões online e tudo mais, e tem que lidar com isso e aprender para não cometer alguns erros. Então hoje eu trouxe algumas perguntas que me fizeram, daí eu vou falar quando for pergunta, mas também trouxe alguns cuidados técnicos que a gente precisa ter na hora de fazer o seu vídeo. Tá? Então é muito importante esse cuidado. Então, uma coisa que é importante no vídeo, que as pessoas não prestam muita atenção, eu vejo isso diariamente, não só nas lives, né? Mas também vejo na TV, vejo em cursos que às vezes eu faço, eu gosto de fazer curso online, já fiz vários, e eu vejo esse erro com a temporalidade. Aí você pensa, o que você está falando, Célia? Cuidado, que aqui eu estou numa live. Então a temporalidade funciona para live, né? O que é isso? Eu vou falar ontem eu fui, amanhã eu vou. A temporalidade funciona porque eu tô ao vivo. Então eu tô aqui agora, né? Durante muito tempo eu só gravei, não fazia ao vivo. Então a temporalidade é isso. Se eu vou falar de uma coisa que vai acontecer amanhã, mas eu sei que muitas pessoas vão ver só no gravado, não vão ver ao vivo. Então, eu tenho que cuidar com essa temporalidade. Se é uma live, tudo bem, porque a pessoa sabe, ó, foi gravado no dia tal, ela tá falando do dia seguinte, ó, tá falando do dia anterior, do dia que ela gravou a live. A pessoa sabe que é uma live, sabe que é ao vivo. Então, não tem tanto problema. Mas se você tá gravando uma aula, você não pode falar, olha, na semana passada aconteceu tal coisa, ou daqui a um mês, porque você não sabe quando esse aluno vai ver. Você vai demorar para editar e chegar até o aluno. Hoje em dia, esse tempo cada vez é menor. A edição é mais rápida e chega logo para o aluno. Mas nem sempre foi assim. Às vezes eu gravava uma aula num dia, dali 1 mês, 2 meses, 3 meses ia chegar para o aluno. E aí o professor falava a semana passada. Então parece uma bobagem, mas não é. E eu gosto de falar desses detalhes que ninguém fala, mas que são muito importantes, muito ricos, né, nesse processo. Então eu quero que vocês prestem atenção, tá? Nesse detalhe com a temporalidade. Se é live, tudo bem, se até tem uma licença poética, porque é live eu posso falar, olha, semana passada eu gravei um vídeo tal. Cuidado, se você está fazendo um curso, está gravando uma aula, evite essa questão da temporalidade. Você pode até falar que certas coisas já aconteceram, mas sem marcar muito isso. Por exemplo, como você pode fazer? Por exemplo, eu vou falar de uma coisa que saiu no jornal. E eu sei que foi ontem que saiu no jornal. Mas, em vez de eu falar, ontem saiu no jornal, não, saiu uma matéria no jornal tal que falava sobre isso, aquilo outro. Né? Aí eu deixo claro que é uma matéria do jornal tal e aí falo o tema. Não preciso passar a data, porque aí para o aluno que tá com esse material gravado, é mais fácil, ele não vai se confundir. Claro que hoje tudo é muito rápido, mas é uma coisa que a gente precisa pensar com bastante cuidado, tá? Então, no ao vivo, às vezes a gente usa no ao vivo o material gravado em partes. Eu faço muito isso, não sei se vocês já perceberam. O que eu faço? Eu pego um vídeo longo, que às vezes para algumas pessoas é quase impossível de assistir, porque tem outras questões, e aí eu desmembro em temas. E aí é bom não ter tanto link com temporalidade de ontem, amanhã, semana passada, porque aí fica mais fácil de usar esse material também. Então a gente precisa pensar nisso. Eu sei que no ao vivo às vezes é mais difícil, a gente fala coisa que não quer falar, mas quando a gente erra uma palavra, e aí pode ser no gravado, pode ser no ao vivo. Às vezes, aquela construção da frase tá tão boa, aquele trecho de explicação tá tão legal,
que o erro de uma palavra não precisa matar o material todo. Então você pode se corrigir. Por exemplo, eu tentei falar uma palavra e me engasguei, né? Me enrolei com a língua na hora de falar a palavra. Em vez de eu parar e desistir daquele trecho, não, eu continuo, eu me corrijo, falo, olha gente, eu quis falar tal coisa. E continuo a explicação. O professor em sala de aula, ou mesmo numa palestra, isso não acontece? A pessoa se corrige e segue o baile. Porque no ao vivo é isso, mil coisas estão acontecendo. Esses dias eu estava aqui fazendo uma live, eu estava com uma amiga minha, e aí fazendo uma live com ela, e de repente eu percebi que eu ia ficar sem bateria. E foi uma coisa que, um descuido bobo. Claro que eu tenho que cuidar disso antes, mas eu percebi que ia acabar a bateria. E aí eu fiz um sinal para quem tá aqui do meu lado, fica aqui do meu lado é o Atauã, meu fiel escudeiro, e aí fiquei fazendo sinal para ele. Ó, o Atauã, dá um tchauzinho, Atauã. Ele tá aqui, é meu braço direito. Então eu fiquei fazendo sinal para ele, para que enquanto a minha convidada falava, ele ligasse para mim na tomada, que tava ali, o fio era só plugar na tomada, né? Então acontece, ao vivo tem dessas coisas. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. E como eu sempre proponho aqui para vocês, da gente conversar com o aluno, conversar com a audiência, conversar com quem está te vendo, não tem nada errado. Falar, gente, tô aqui ligando a tomada. Eu só não fiz isso naquele dia porque eu tinha uma outra pessoa falando. E ela, uma atriz maravilhosa, minha amiga Léa Albuquerque, pegou e sacou que tinha alguma coisa acontecendo e continuou falando, até eu resolver meu problema. E é isso, a gente tem que lidar com as questões. Mas mesmo numa gravação onde você pode parar, eu sugiro que você evite ficar se corrigindo e parando, porque senão a gente não grava nunca. Por quê? Somos perfeccionistas. Pelo menos a grande maioria é. Ainda mais quando você trata do vídeo, né? Então, a gente fica procurando esse perfeito. E esse perfeito, eu já falei várias vezes, ele não existe. Então, se eu errar uma palavra, eu me corrijo e sigo o baile. O ao vivo é uma grande escola para isso. Então, treinem falar sem ficar, ai, falei bobagem, ai, isso não, ai, essa palavra não, ai, não articulei direito a palavra. Não, siga falando, siga gravando, que as coisas vão se acertando. E claro que pode ser que na primeira, na segunda ou na terceira vez seja mais difícil, mas conforme você vai fazendo, a coisa vai caminhando. Eu quero falar uma coisa que eu uso muito, que são as mãos. É outra coisa que a gente percebe muito nas gravações. Tem professores, ou tem atores, ou tem apresentadores que falam com as mãos. É da pessoa. Então depende do que você está fazendo, você tem que conter mais as mãos. A gente pode ver que os jornalistas, de modo geral, fazem isso, né? Mas a gente vê alguns que até falam um pouquinho. Não tanto quanto eu, mas até falam um pouquinho. Mas pense como vão estar as suas mãos, onde elas vão estar. Por quê? Para que a gente não faça coisas que vão atrapalhar seu áudio, essas coisas, tá? Uma coisa que eu não aconselho, sobretudo se você vai gravar em pé, é as mãos soltas ao lado do corpo. Parece que a mão morreu e só tá a pessoa ali falando. Fica muito estranho. Se você vai deixar uma mão solta, você deixa uma só. Uma solta e a outra você movimenta, tá? Mas o ideal é flexionar os braços e movimentar as mãos de uma forma que fique, né, que mostre que você está falando, articulando, não precisa talvez mexer tanto quanto eu, mas procure o seu jeito. Só evite deixar os braços soltos ao longo do corpo, porque visualmente não fica bom, né? É bom a gente ver a mão da pessoa. Às vezes eu tô aqui fazendo a live e minha mão não aparece muito. Eu mesmo me cobro para que a mão apareça, porque é importante, né? Ajuda a quem tá te vendo, assim, compõe a imagem, né? Quando tá cortando demais, fica muito, muito estranho. Então, é bom ter mão, né? Claro que tem planos mais fechados que não vai ter mão, tudo bem também. Mas se a mão aparece, ela tá num plano que vai aparecer, use, né? Faça movimentos do seu jeito, porque volto a repetir, a gente precisa usar o nosso jeito de ser. Esse é o meu jeito de falar, esse é o meu jeito de ser. Não tô criando um personagem aqui. Então, use o seu jeito de ser e movimente dentro do seu jeito, mas evite ficar com as mãos soltas.
A Su tá fazendo um comentário interessante que ela já gravou com professores que pediu para segurar numa caneta. Ela tá perguntando o que eu acho. O nome disso é muleta. Quando tem atores que usam muleta também. É uma muleta, porque daí você concentra. Eu até tenho uma caneta aqui, ó. Quando você tem uma muleta, você concentra a sua energia na muleta. O problema é que você pode quebrar a caneta de tanta energia que você concentra num ponto. Então tem que tomar cuidado. Professor gosta de ter caneta, né? Antigamente usavam aquela varetinha, né, para mostrar e tudo mais. Cuidado, pode usar? Pode, dependendo do caso. Mas aí volta a questão do áudio, que eu ia chegar lá, e a caneta também dá um norte para isso. Você pode bater muito a mão no corpo ou bater a caneta no microfone, né? Que nem hoje meu microfone quase não aparece, mas ele tá aqui, ó. Tá vendo meu microfone? Então, vou pôr ele mais aqui. Mas o problema é que eu posso ficar batendo essa caneta nele, tá? E então esse é o cuidado que tem que ter numa gravação. Os professores gostam de muleta, atores também gostam, viu? De ter. O que é muleta pro ator? Muleta pro ator é ter um objeto para segurar, um adereço que a gente chama. Então a gente tem que tomar cuidado para que isso você não vicie nele. Você possa, né, falar sem ele. A gente brinca, né? Ah, vai tirar do ator ou do professor a muleta, ele vai ficar mudo, porque ele não fala, né? Como a gente brinca, quem mexe com as mãos demais, como eu mexo, se amarrar a mão da Célia, a Célia fica muda, não fala mais. Então, tem que cuidar com isso, né? Eu falo, tá, gente? Porque tem algumas lives que eu fiz aqui que minha mão não tava aparecendo, eu fiquei com ela bem quietinha, assim, no colo. Então, eu aprendi. Mas, se eu posso usar, eu gosto de movimentar minhas mãos, me ajuda a concatenar as ideias, tal. É isso, cada um do seu jeito. É bom ter o seu jeito, mas cuidado, às vezes, com algumas coisas que podem nos atrapalhar. Tá bom? Então, a questão da mão é isso, porque se ela bate muito no corpo, pode atrapalhar. Pode atrapalhar para o áudio, né? Porque vai vazar esse som no áudio, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Outra dica legal, que é importante a gente pensar, é a hora de ler um texto. Por exemplo, eu poderia hoje trazer aqui para vocês um trecho de um texto para ler. Não é o caso, mas eu poderia. Se eu tivesse um texto para ler, ao invés de eu baixar para ler o texto, eu tenho que manter meu rosto nesse patamar que eu tô aqui, tá? Por quê? Porque mantém a minha distância do microfone. Isso é muito importante. Porque se eu baixo demais o rosto, eu vou alterar o áudio, né? E isso, dependendo do microfone que você tá, isso é mais sentido. Então, qual que é a minha dica para vocês? Precisa ler? Não tenha medo de ler, não precisa fingir. Se você não tem um TP, que é um teleprompter, que é um equipamento que você põe na frente da câmera, que os jornalistas usam e tal, que, né, os apresentadores usam, que ele passa as letras na frente da câmera, então você continua olhando para a câmera e lendo. Não é o meu caso aqui, tá, gente? Mas você pode pegar um texto, no caso eu tô com a minha agendinha aqui só para demonstrar, minha agendinha do Snoopy. Você ergue na altura do olho, não põe na frente, porque senão você não vai ser visto, tá? Então você ergue na altura do olho e faz a leitura. Né? Aqui até subir um pouco mais, mas é melhor um pouquinho mais alto do que baixar demais e eu ter que baixar, né, a cabeça para poder ler, tá? Isso pode ser com uma folha, com um caderno e tudo mais. Cuidado com uma folha solta, porque a folha solta pode fazer barulho e o áudio também vai se ressentir disso. Então são alguns cuidados que a gente precisa pensar, né, antes de fazer, tá bom? Então, uma coisa que é interessante a gente pensar também, que eu já falei em alguns vídeos que eu gravei, mas é sobre a roupa que a gente vai utilizar, né? Não é que eu quero falar que tem certo ou errado, mas tem algumas coisas que a gente precisa cuidar um pouco. Tudo, claro, que depende do seu público. Eu fiz uma live aqui muito legal com a Isabela Japiaçu, a nossa querida Isa, e ela é maquiadora e conhece muito do ramo. Um beijo para Isa. E ela ela falou uma coisa que eu concordo com ela e é muito interessante, que é assim: você vai fazer aquilo que combina com você e com o público que você vai falar. Não adianta eu vir aqui falar de forma super com termos, sei lá, jurídicos. Não tem nada a ver com isso que eu tô falando. Então,
Isso serve para roupa também. Então não adianta eu dar uma aula de natação de terno e gravata, mas também não dá para eu dar uma aula de, sei lá, uma aula jurídica, né, de direito vestido de biquíni. As coisas têm que estar no seu lugar, e é um pouco disso que eu quero falar na roupa. Não tem nada a ver com preconceito, nem com, né, com moda, também não tem nada a ver com moda. Tem coisas que cabem, eu gravo há muitos anos e o estilo serve para todo esse tempo serviria, né? Então não tem nada com moda, nem com preconceito, nem nada disso. É adequação. Então se você vai gravar uma aula, por exemplo, para adultos, a sua forma de falar e seu jeito de vestir tem que ser condizente com isso. Se você vai dar uma aula para criança, você também tem que cuidar, né? Não adianta usar um vocabulário muito rebuscado se você vai lidar com criança de 5 anos. Você tem que adequar. A roupa também é assim. Então, eu falo assim, coisas que são complicadas dependendo da dose. Tudo depende da dose, né? Como a maquiagem tem a dose da maquiagem, a roupa também. Então, cuidado com as transparências, principalmente para as mulheres. Por quê? Porque no vídeo a transparência pode flicar, né? A listrinha fina pode flicar. O que é flicar? O vídeo parece que está fazendo pequenos movimentos. Então, cuidado com isso na hora de escolher a roupa. Então, você pode levar a opção, quando você vai gravar, e testar na frente da câmera. Na frente da câmera você já sabe se vai flicar ou não. Então, põe lá com a luz, né? Importante ter a luz que vai ser gravada. E põe o tecido lá na frente da câmera e vê se funciona. Cuidado com decotes muito profundos. Isso não é só para as mulheres, não. Para os homens também. Aquela camisa aberta até o umbigo não fica bom, né? Mesmo que você vai falar com um público que talvez goste desse visual, mas tem que tomar cuidado, até porque para prender o microfone num decote pode ser mais complicado, né? Numa camisa super aberta também. Então a gente tem que pensar. O problema da camisa aberta é que, além de tudo, ela não firma o microfone, né? Ele bate, né? Então tem que cuidar com todos esses detalhes, tem que pensar. E pensar onde você tá, porque de repente você tá num lugar para gravar que tem uma estrutura tal. E às vezes você tá em casa gravando, e aí você não presta atenção nisso, e você pode perder um áudio inteiro por causa de um detalhe desse. Então é diferente se você está numa instituição que tem todo um equipamento mais elaborado. Se você está na sua casa, com o seu celular, com os seus equipamentos mais simples, indiferente. Você precisa cuidar desses detalhes. Outra coisa que eu gosto de falar, nos homens principalmente, é sobre a gravata. Eu penso assim, se você usa gravata no seu dia a dia, muito bem. Para gravar, pode usar gravata. Mas se você não usa gravata no seu dia a dia, não use gravata para gravar. Porque a gravata ela fica nítido quando você não tem familiaridade com ela. E aí, em vez de ser uma coisa que vai te deixar mais bonito, mais, né, com aspecto X ou Y, ela te atrapalha, porque você não sabe lidar com ela. Então, gente, na hora de gravar, tem que cuidar com algumas coisas, mas tem que cuidar do conforto, né? Tá com um sapato confortável, que não aperte o pé, tá com uma roupa confortável que tem a ver com você, que combine com o seu jeitão. De novo, o jeitão é muito importante nesse caso. Você tem que procurar aquilo que combine com você, com alguns limites, com alguns cuidados, mas aquele bom e velho bom senso funciona. Tá? Pensar no bom senso é muito importante nesse momento. Maquiagem, eu já conversei aqui com a Isa, né, sobre a maquiagem, mas tem alguns detalhes que é importante frisar. A maquiagem é para todo mundo, para homens e para mulheres, principalmente para homens, principalmente o pó, né, que é para não brilhar, mas não pode ser qualquer pó. Você tem que pensar num pó que combine com a sua pele, né, que vai te ajudar, não que vai deixar você de repente com a cara muito branca ou muito avermelhada. Tem que pensar nesse equilíbrio, é muito importante. Se você não sabe nada disso, como a Isa mesmo falou, menos é mais. Então, não ponha muita coisa se você não sabe, né? Hoje até estou aqui usando a dica da Isa, passando um botão vermelho e economizando no resto. E são dicas preciosas, né? Você não sabe, pergunta para quem sabe. Eu faço isso. Eu falei para Isa aquele dia e repito, eu busco falar com quem entende da coisa para eu fazer cada vez melhor. E aí aquilo que vai se adequando ao meu jeito, eu mantenho. Tá? As cores e acessórios é importante também. Cor é muito legal no vídeo, muito legal.
mas tem que tomar cuidado, né? Quando você pensa na roupa e na cor, você tem que pensar no todo. O que você tem no seu cenário, né? O que você tem? Isso pode ser que tenha uma equipe para isso, talvez não tenha, mas pense nisso, né? Olhe e veja se vai ficar cansativo, se não vai, se é um vídeo longo, se não é. Tudo isso você pensa para pensar que cor que você vai usar. Então isso também é outra coisa, é outro detalhe que é importante. Tem que conversar um pouco as coisas. Se você acha que está destoando muito, cuidado. Outra coisa é com os acessórios. Principalmente para as mulheres, mas os homens também. Então, cuidado com a pulseira, cuidado com o colar, porque tudo isso são coisas que podem dificultar na hora do áudio, porque podem fazer barulho e você mesmo na hora da gravação não perceber, mas depois na edição você vai ouvir aquele barulho constante. Pulseiras pesadas que batem uma nas outras, isso é bom evitar. Mesmo relógios, né? Os relógios, a própria pulseira do relógio faz barulho, então cuidado, que aí ela pode te atrapalhar na hora de fazer, né? Então, brincos grandes, às vezes os brincos nem são grandes, mas eles estão 2 brincos muito perto, eles batem e fazem barulho. Então, tudo isso é importante para pensar na hora de gravar. Muito bem, essa primeira etapa de cuidados mais técnicos acabou. Agora eu vou para a segunda etapa. A Su está contando uma história que é importante. Uma vez ficou com a equipe procurando um ruído e era o colar de pérolas da professora. Essa é clássica, a gente precisa pensar nisso, porque isso pode atrapalhar o áudio, tirar a atenção do aluno ou daquela pessoa que está te assistindo, a sua audiência, seja quem for. Então, é um cuidado que tem que ter. O que faz ruído? Cuidado, às vezes até blusas. A blusa tem algumas coisas penduradas que ela faz barulho e que ninguém encontra, né? Esse barulho. Os tecidos, isso é interessante, você me fez lembrar uma coisa importante, né? Que os tecidos mais sintéticos, eles tendem a fazer mais barulho. Os tecidos, né, mais simples, eles não fazem tanto barulho. Até outra perguntando, e gente que faz barulho respirando? É uma coisa que acontece também. É mais difícil de resolver, porque a pessoa precisa respirar, não é mesmo? Mas também na verdade, aí a gente precisa fazer um trabalho mais profundo e mais demorado para adaptar essa pessoa para ela respirar melhor, porque na verdade ela está respirando mal. Mas eu já tive o caso de gravar com uma professora com asma e ela chiou a gravação toda. E ela estava em crise de asma. Eu perguntei se ela queria ficar e gravar, ela queria e aí gravou, mas ficou chiado o tempo todo. Isso atrapalha no resultado final, o editor tirou o máximo que deu, mas apareceu, né? Atrapalha porque tira a concentração do aluno. Sempre que tem uma coisa que não está sendo vista necessariamente, mas está sendo ouvido, isso é estranho. Porque se eu pegar um caderno, né, e bater nele, todo mundo está vendo que eu estou batendo. Então, esse ruído está justificado no vídeo. Isso é importante as pessoas entenderem. Por que essa bronca de coisas que não podem ser vistas, mas podem ser ouvidas? Então, isso fica justificado. Sobretudo quando é aula, quando é curso, né? Quando é audiovisual, tem uma liberdade poética maior. Por exemplo, se eu, no audiovisual, estou fazendo uma cena aqui, e alguém sai e escuta uma porta batendo, você vai saber, a pessoa saiu, bateu a porta. Então, é diferente, mas também é importante, as coisas precisam ficar claras. Se aparece um ruído, mesmo num filme, no audiovisual, onde tem mais liberdade, vamos dizer assim, se aparece um ruído e esse ruído não se justifica, você não entende de onde ele veio, não é mostrado de onde está acontecendo esse ruído, isso é complicado. Então, na aula é assim, você precisa pensar que você precisa justificar o barulho, porque senão a pessoa fica prestando atenção naquilo para tentar descobrir de onde vem aquele barulho. E aí a sua explicação foi por água abaixo. Então, continue cuidando desses detalhes, porque é muito importante. Porque se eu estou aqui gravando e vocês escutam um cachorro latindo, vocês sabem que tem um cachorro latindo na rua. Ou vocês escutam o barulho de uma moto, vocês sabem que é uma moto que passou ali perto. Agora, se é um crique-crique, assim, que ninguém descobre de onde é mais problemático, tá? Mas agora, a segunda parte do que eu preparei para vocês, eu quero falar sobre a vergonha de gravar no vídeo.
E o que que vem a ser a tal da vergonha? Muita gente fala assim, ah, eu preciso gravar, mas eu tenho vergonha. Do que será que é essa vergonha? Vergonha de errar? Medo do ridículo? Ou talvez uma superioridade, achando, eu sei tanto que eu não vou me colocar nessa situação de falar para o outro sobre tal assunto num vídeo. Ou esses dias eu vi uma que achei ótima, ai, vídeo todo mundo faz, né? Ela tá perguntando aqui o medo da exposição. Pode ser o medo da exposição, mas tem muito a ver com o nosso ego distorcido. Pode ser tanto achar eu não sei nada, então eu não posso gravar porque eu não sei nada, ou eu sei tudo. E eu também não posso gravar, ficar igual a essas pessoas aí que não sabem tanto quanto eu. Esses dois lugares a gente pode estar quando a gente diz que tem vergonha. Mas nos dois casos o ego está distorcido. Então, cuidado que a gente tem que estar e pensar. E não é para se acusar, tá, gente? Não é para dizer, ai, porque eu sou isso mesmo, eu tô aqui. Não, é para olhar e acolher e entender o que a gente pode fazer para acolher isso, né? Eu sempre falo que a gente precisa acolher para entender e dar o passo, né? A Su tá falando da síndrome do impostor. Sim, com certeza. É de eu vou me boicotar, né? Eu vou me boicotar porque aí eu não faço, né? E claro que tem a procrastinação também. Ah, não, eu faço. Não, semana que vem eu vou fazer. Não, deixa, eu vou pintar meu cabelo, daí eu faço. Ah, não, deixa, eu vou fazer minha unha, daí eu faço. E assim vai. E a gente vai procrastinando, porque somos seres procrastinadores, é um fato, né? O Adão tá falando medo do sanduíche ishi. Mas, isso é no caso do vídeo ao vivo, isso mesmo. Mas mesmo a moça do sanduíche ishi, isso é meio antigo, não sei se todo mundo vai lembrar. Ela comunicou. Ela comunicou do jeito engraçado, tudo bem, mas ela comunicou. O que ela quis falar, todo mundo prestou atenção, porque ela usou um jeito diferente de falar. A Marcia está falando que ela dá aula normalmente, mas se começar a gravar, não consegue. Eu já ouvi essa história muitas vezes. Então vamos pensar. Você sabe dar aula, você gosta de dar aula, você vai lá e faz o seu trabalho. O que muda para você uma câmera apontada? É aí que a gente tem que pensar. O que muda? Porque eu dou aula presencial também, né? E eu gosto de dar aula. Para mim, se for pensar, não muda muito colocar uma câmera para me gravar. Claro que você vai gravar para a câmera, é bom que você olhe para a câmera e todos os cuidados que eu estou passando, né? Mas tem muita gente que grava a aula na sala de aula, né? Na sala comum, a pessoa grava a sua aula. Então vamos pensar, né? O que é uma crítica muito grande à sua imagem? Porque tem a ver com imagem. Gravação tem a ver com imagem, né? Eu brinco que a gente tem que se amar, né? Eu me amo. Então, claro, eu não sou perfeita. Não, longe disso. Mas eu me amo. E a gente precisa trabalhar esse amor próprio. Porque a coisa mais fácil que tem é a gente achar nossos defeitos. Ai, a minha voz é muito estranha. Ai, mas olha a minha cara, olha o tamanho da minha testa, né? Então a gente tem que trabalhar com isso e brincar com isso, dar risada disso. Porque aí fica mais fácil a gente ver que, na verdade, de perto ninguém é normal. Se a gente começar a se analisar e colocar a cara de todo mundo aqui, todo mundo vai ter uma coisa. Ah, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de melhorar aquilo. Sim, todos nós temos. Mas a gente ficar preocupado com isso vai só te afastar de fazer uma coisa que você precisa fazer. Porque o que eu tô falando aqui é nem te convencer que você tem que gravar. Isso eu não vou fazer, não quero fazer. Eu quero te mostrar que mesmo que seja difícil, você pode gravar. Porque o mundo lá fora, essas mudanças todas que a gente está vivendo, isso vai se encarregar de convencer você a fazer. Então é melhor você se preparar e se acolher devagar com a sua própria imagem do que você deixar isso virar um monstro, porque a gente cria os monstros da gente, né? A gente dá comida todo dia para os nossos monstros. Então a gente tem que tirar um pouco a comida dos monstros para eles diminuírem, não ficar alimentando. Mas um jeito de a gente trabalhar a nossa própria imagem, que ajuda muito, é o bom e velho espelho. E aí ninguém precisa estar junto olhando, te julgando. Você trabalha com o espelho.
E conversa com o espelho, grava a aula olhando para o espelho, né? Eu, gravando live, quando eu gravo outros vídeos, né, não precisa, mas quando eu tô fazendo live, eu me olho um pouco, olho para né, a câmera, olho para vocês, né? Mas o certo é a gente olhar só para a câmera. Eu olho para baixo porque eu leio as coisas e tal, mas o certo é a gente olhar só para a câmera, até porque isso evita um pouco a gente se julgar. Quando eu gravava videoaula, a gente não deixava muitos professores olharem o retorno. O retorno é o quê? Como ele estava aparecendo. Para alguns professores a gente deixava, que ajudava ele a ter uma noção de espacialidade. Para outros eu tinha que tirar o retorno. Por que tirar o retorno? Porque alguns professores não lidavam bem com a própria imagem. E olhar o retorno fazia com que eles travassem. Então é aí que a gente precisa ver. Se para você é difícil lidar com a própria imagem, grave e dá para outra pessoa olhar. Você não olha, porque senão a tendência de travar é muito grande. Agora, se você dá aula já presencialmente, é muito mais fácil. É muito mais fácil porque você já sabe o mecanismo de dar aula. Você já tem uma dinâmica de dar aula. Mantém sua dinâmica. Fica mais fácil. Claro que é uma delícia olhar para os olhos do aluno, conversar com o aluno, perguntar para o aluno. É uma delícia. Eu dou aula presencial, sei como é. Mas imagina tudo isso. Uma coisa que ajuda muito nesse processo é trabalhar com muitos exemplos. Então, porque quando você trabalha com exemplo, você pensa no aluno, você pensa nessa interlocução com o aluno, que no vídeo ele não está ali da mesma forma. Então você faz o quê? Por exemplo, está ensinando lá, enfim, deixa eu pensar uma coisa aqui. Vou falar da minha área, né? Estou ensinando o exercício do teatro terapêutico. Então, eu passo o exercício, primeiro normal, né? Como eu passo a interrupção, passo o exercício. Aí eu dou um exemplo. Eu quero que vocês imaginem se vocês estivessem na praia. Quem nunca foi na praia? Então vamos pensar como que é ir na praia. Então eu dou esse exemplo para eles se imaginarem na praia. Então é isso, dentro da minha história, né, do meu trabalho, é esse exemplo, por exemplo. Se imaginem na praia. No seu, de repente você pode... Eu não sei a aula do que exatamente que você dá, mas pense, tá explicando alguma coisa e quer... tá ensinando um creme. Pensa no mingau. O exemplo aqui, né? É tipo um mingau. Não sei, porque eu não entendo nada do que você dá aula. Mas é isso. Dá um exemplo, porque o exemplo sempre vai ajudar o aluno a entender. Então, sempre quando você preparar uma aula para gravar no vídeo, tenha muitos exemplos, porque os exemplos ajudam a pessoa a visualizar e você dá essa cadência de aula presencial. E enriquece muito, né? Além de você falar do seu jeito, quando a gente dá exemplo, a gente um pouco visualiza aquilo que a gente está exemplificando. E isso, para quem está te assistindo, enriquece muito. E você não fica tão travada, porque uma tendência natural de todo mundo que está começando a gravar é querer falar mais empolado, mais travado, mais para dentro. Ou falar de um jeito que não é o seu jeito de falar. Isso é o mais comum, que a gente mais vê. Então, quando você dá exemplo, você acaba quebrando um pouco isso. Porque você dando exemplo, você entra numa dinâmica mais fluida. Então, testa isso. Pensa lá numa coisa que você vai ensinar e exemplos daquela coisa. E aí, faz pro espelho. Faz pro espelho, se vê... tal, se puder, passa uma maquiagem, que isso ajuda a gente se sentir, né? A gente se gostar, porque sim, tem que trabalhar o se gostar. Não tem jeito. Se você até hoje não trabalhou o se gostar, hoje começa o dia que você vai trabalhar o amor próprio. Eu me amo, eu sou linda ou lindo, né? Seja quem for. Eu me aceito a minha história como ela é. E vou melhorar a partir daqui, tá? Então eu acho que esse é um começo muito bom para pensar. Eu tenho um conteúdo para passar e eu vou passar da melhor maneira possível. Talvez a primeira vez não vai ser perfeita, não tem problema, mas você busca ir melhorando cada vez mais, né? Então, uma coisa também que a gente tem, e eu falo a gente porque eu também me incluo nisso, não tô fora disso, é o medo do ridículo. Tem gente que tem muito medo do ridículo. E o medo do ridículo, ele entra naquele segmento de eu não posso errar. Mas quem diz que eu não posso errar? Quem que instaurou essa realidade que eu não posso errar? Eu posso errar.
Eu sou um ser humano, eu erro. E eu busco acertar. Às vezes eu falo bobagem. E aí eu tento corrigir. E é isso. Mas isso não quer dizer que eu não sei. Eu sei. Mas na hora de falar, o cabelo entrou na minha boca, o cachorro começou a latir, me desconcentrei, sei lá mais o quê, eu errei. Ou errei porque minha cabeça se confundiu. Porque a gente se confunde. Às vezes a gente fala uma coisa, jura que falou aquela coisa e todo mundo que tá em volta falou, não, você falou outra palavra, não foi essa que você falou. Então, o cérebro da gente, ele faz essas traquinagens com a gente. E aí? Você vai falar, errei, pronto. E é só isso. Então, é entender que não é porque vai pro vídeo que tem que ser perfeito. A gente não vê aí todos os dias na TV os jornalistas errando, coisas acontecendo, tendo que lidar com os imprevistos, isso tudo para de funcionar. A gente vê, e não só no jornalismo, em outras áreas também. Programa ao vivo, quem nunca viu problemas em programa ao vivo? Né? Mesmo programa gravado dá problema. Uma vez eu gravava um programa que eu brinco que ele era gravado ao vivo. Por que ele era gravado ao vivo? Porque a gente gravava ele inteiro, a gente não parava, a gente não tinha parada, a gente não voltava. Era gravada a tripa toda. O diretor falava ação, começava o programa e a gente ia embora até acabar o programa. E aquilo que ia pro ar, não tinha edição, não tinha nada. Era gravado, mas era inteiro. E uma vez eu estava gravando com um professor até, e aí eu era apresentadora, e aí começou a tocar o celular do professor no meio da entrevista. O que eu vou fazer? Eu peguei, olhei para outra câmera, lá tinha 3 câmeras, e aí falei, então estão abertas matrículas, tal, que era uma chamada que eu fazia só no começo e no final. Chamei, fiz a chamada, e o pessoal lá na Switcher já entendeu, cortou para a imagem, tirou meu áudio, tirou o áudio do professor, né, que era o problema do celular, e fez a chamada, que durava uns 30 segundos, o rapaz resolveu o problema no celular dele e eu voltei para a entrevista. Mas assim, não foi uma coisa que eu combinei, foi uma coisa que deu um estalo na hora de ir para coisa que eu podia resolver. E eu tava naquela situação que eu não tinha mais o que fazer. Ou eu deixava ele atender o telefone, eu falava, desliga o telefone, enfim. Na hora a gente tem que dar, né, o melhor. Claro que depois que passa essas coisas, eu disse, nossa, eu podia ter feito isso ou feito aquilo. Mas não é assim que funciona, as coisas aparecem e a gente encara, né? Então, como eu falei, teste do espelho lá, desenvolvimento no espelho, ajuda muito a lidar com a própria imagem. Mas é importante quando você for fazer esse trabalho do espelho, também falar bastante para lidar com a própria voz. Mas a voz é um pouco diferente porque você precisa gravar a sua voz. Grave, nem que seja esses áudios de WhatsApp. Grave a sua voz para você se ouvir, né? Então primeiro trabalha com o espelho, depois trabalha com a voz, depois você junta os dois gravando os vídeos seus. Como você pode fazer esses vídeos? Eu falo, os primeiros vídeos não precisa mandar para ninguém, ou manda para pessoas da sua confiança, mas grave para você sentir como que é, e para você sentir as suas dificuldades, porque a gente fica só preso no mundo das ideias, a gente não vai para a realidade, e a gente não sabe as dificuldades reais, a gente tem as dificuldades que a nossa mente inventou, mas as dificuldades reais a gente não tem. Então é indo para a prática que você vai saber exatamente o que é difícil para você, tá bom? Então treine com o espelho, gravando os áudios separados, depois grave tudo completo na sua câmera do seu celular, mande para pessoas que você confia, ou você mesmo analise sozinho, você não quer mostrar para ninguém ainda, para ver o que pode melhorar, coisas que você fala repetidamente que dá para evitar, que na primeira vez que a gente fala um monte de né e coisas que a gente não quer falar. Mas depois vai melhorando, tá bom? Outra coisa legal nesse momento de gravar e de testar é gravar poema. Decora um poema, né? Um poema que você gosta. Aí depois pode ir para uma fala da sua história. Qual é a sua história? Você já pensou na sua história? História é uma coisa muito importante, todo mundo tem. Uns têm umas histórias maiores, mais cheias de detalhes, e outros têm histórias menores. Mas pegue a sua história e conte no vídeo. Que nem no comecinho aqui, hoje eu comecei falando, não fiquei esperando as pessoas entrarem. Porque de qualquer forma, essa gravação vai ficar inteira.
E o que eu comecei falando lá? Acho que ninguém viu. Só eu gravei sozinha, mas não tem problema. Eu falei como eu decidi gravar para vocês, trazer esse conteúdo para vocês. Eu decidi, porque eu sou terapeuta, tenho formação de terapeuta e eu sou diretora de cena, tenho essa formação e essa vivência de trabalho. E eu vi como um precisava do outro. Eu vi como a diretora de cena precisava desse conhecimento terapêutico para lidar com pessoas. Porque a gente acha que às vezes num set de filmagem tudo é muito técnico e não tem espaço para a gente tratar de coisas terapêuticas, mesmo que sejam mais suaves, né? Mas tem sim. Muitas pessoas com quem eu gravei precisavam de um acolhimento mais terapêutico antes de gravar. Isso fez a diferença na hora delas gravarem. Então, às vezes, antigamente os diretores queriam muito impor o medo na gravação. Eu sou diretor e eu mando, e eu sou isso, eu sou aquilo. E, na verdade, isso, em vez de ajudar a pessoa a gravar, isso atrapalhava. Porque ela tinha medo desse diretor, dessa diretora que era todo poderoso. Então, eu acho que tem mudado isso, eu fico bem feliz que isso tenha mudado, que quando o diretor acolhe essa pessoa que vai gravar, a chance dela se desenvolver melhor, de ela mostrar o melhor dela, é muito maior. Então foi aí que eu decidi juntar esses dois conhecimentos. Da terapeuta, que acolhe, junto com a diretora, que tem que responder, que tem que ter um material pronto, que tem que dar conta dentro do prazo. Então, juntar esses dois conhecimentos para mim foi muito importante. Então, essa é a minha história. É um trecho da minha história, uma história muito maior, mas é um trecho que é importante para quem está me ouvindo. Então, saiba qual é a sua história. Né? No caso da Márcia, que faz uma comida maravilhosa, ela é gastróloga, é isso, Márcia? Acertei? Para a Márcia, que é gastróloga, falar de como ela se apaixonou pela comida é muito importante. Então, é a sua história. Isso vai tocar as pessoas, né? A Sueli falou uma coisa que é verdade, é muito bonito ver quando eles conseguem. É lindo, me deixa muito feliz, muito emocionada. Porque chegam professores ali, ou atores, que falam que estão com medo, estão com frio na barriga, estão assustados, né? Muitas vezes. E a gente vai fazendo o trabalho aos poucos, né? A Su também faz esse trabalho super bem feito, super querida, carinhosa com as pessoas. E aí ele percebe que ele pode gravar, que todo mundo pode. Claro que precisa entender algumas técnicas, precisa entender a importância de cada coisa, por que cada coisa é pedida, mas precisa entender que é possível. E é possível quando você quer comunicar, quando você quer contar uma história, quando você quer se conectar com essas pessoas que vão te ver e te ouvir, né? Mais uma aguinha. E aí, gente, para fechar a ideia, eu vou voltar com a ideia do conteúdo. O conteúdo é muito importante. E aí a gente pensa que aquilo que a gente sabe, todo mundo sabe. Isso que eu sei, todo mundo sabe, não é novidade. E não é bem assim. Não é novidade para mim, que sei isso há muito tempo. Mas para o outro pode ser uma coisa tão pequena, às vezes, que muda completamente como a pessoa percebe aquilo. Então, não diminuam o seu saber. Cada um sabe muitas coisas. A gente, às vezes, diminui o nosso saber. Só porque a gente sabe, a gente acha que todo mundo sabe. É que nem quando a gente lê um livro e aprende coisas novas, a gente acha que só porque a gente leu, todo mundo à nossa volta sabe daquilo. E não é assim que as coisas funcionam. Então, leve o seu conhecimento, sim. Leve, porque sempre vai ser novidade para alguém. Porque às vezes as pessoas falam, mas tanta gente está falando sobre gravar e tudo mais. Gente, o meu conhecimento é só meu. Eu sei dentro de um viés. Eu não estou falando que sou melhor que ninguém, não é isso. Mas eu sei dentro de um viés. E de repente o viés de um outro profissional vai ser outro. Porque tem outros aprendizados, ele tem outras experiências. Por isso que eu acho que quando a gente gosta de um assunto, a gente acaba fazendo curso com várias pessoas, aprendendo com pessoas diferentes. Por quê? Porque cada um tem um olhar para aquilo.
Então eu aprendi sempre com tantas pessoas, muitas vezes eu aprendi com pessoas que eu ensinei. Eu fui ensinar uma pessoa a gravar e eu aprendi com ela coisas para melhorar a minha forma de ajudar as pessoas. Então não faça pouco do seu conhecimento, porque parece que ensinar a fazer um bolo simples é muito pouco, mas para quem nunca fez bolo nenhum é um monte de coisa. E quem nunca fez bolo nenhum, começar pelo bolo simples é melhor do que com um bolo recheado, com cobertura e tudo mais. Então vamos pensar, vamos começar do simples. Mas vamos começar daquilo que você tem. Porque a gente acha, todo mundo sabe fazer isso. Não, tem muita gente que não sabe, que nunca fez. Tem gente que nunca fritou ovo, né? E eu não sou gastróloga nem nada, mas eu sei fritar ovo, né? Mas, então, é isso. A gente precisa considerar o nosso conhecimento. Porque toda técnica é importante, toda técnica é válida. E sim, ensinar técnicas é para melhorar cada vez mais, mas o fundamental é o conhecimento. Você vai passar um conhecimento. Então, qual conhecimento você quer passar? Quando você tem isso claro, todas as outras técnicas ficam mais fáceis, porque você sabe que quer passar um conhecimento muito nítido, né? Tá claro aquilo que você quer passar. Então é esse cuidado que a gente precisa ter, né? Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante, assim, porque eu tenho uma amiga, minha amiga Leia aqui, a Leia Albuquerque, do Teatro Terapêutico, e a gente tem muitas trocas terapêuticas, e a gente aprende juntas, estuda juntas e tudo mais. E aí eu fui ensinar uma coisa para ela. Na verdade, eu aprendi uma coisa que eu precisava saber das teorias terapêuticas. Eu precisava saber uma coisa e eu fui buscar e descobri. E falei para ela, nossa, eu aprendi tal coisa que eu não sabia. Achei tão legal, mas tão simples, mas gostei. E ela falou, que coisa? Aí eu expliquei para ela o que era dela, mas eu não sei fazer isso. E para mim, ela já sabia, né? Eu que era aprendiz que não sabia. E ela falou, você me ensina? Ensino. Aí ensinei para ela. Então, eu achei aquilo tão simples que eu achei claro que todo mundo no mundo sabia. Mas não. E eu passei para ela um conhecimento que eu aprendi e que eu achei muito simples. Então, às vezes a gente deixa de passar um conhecimento que a gente está ali anos aprendendo, desenvolvendo, mas a gente deixa de passar porque a gente acha que é simples demais. Mas não, para quem não sabe, é complexo, né? Ele vai descobrir que é simples depois que ele aprender, né? Oi, Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, não desfaçam do seu conhecimento. Todo conhecimento é importante. E sempre vai ter alguém que quer aprender com você. Então, é aí que eu estimulo todo mundo sim, você pode gravar e passar o seu conhecimento. Porque nesse momento, o presencial né? Tem que esperar um pouco mais. Daqui a pouco volta. Mas por enquanto, quem está comunicando é quem faz vídeos, quem grava, quem faz lives. Contando aqui para vocês, a primeira vez que eu fiz live eu fiquei apavorada, não sabia nem que botão apertava. Claro que eu fui pesquisar como que era. Porque parece que é óbvio, né? Todo mundo sabe fazer uma live. Não, gente. A gente olha pro programa e a gente não sabe onde é. E eu fui procurar, fui pesquisar. Mas mesmo assim, na hora de começar a fazer, eu apertei um botão errado. E corri, arrumei, resolvi. Mas então, é uma coisa que eu tive que aprender para conseguir passar aquilo que eu achava que era importante, para começar a fazer live, né? Então agora, se eu ficasse com medo de não saber e de não passar, não transpor essa barreira, eu ia ficar lá naquele lugar que não fazia live. E já tive bate-papos aqui super legais, com pessoas super queridas, e aprendi, né? E troquei com várias pessoas. Então é isso. A gente não pode diminuir o nosso conhecimento. Aquilo que a gente sabe, às vezes a gente sabe há 20 anos. Você, mas isso aqui todo mundo sabe. Talvez seus pares saibam. Você, gente, mas você está falando uma coisa que todo mundo sabe. Os seus pares. Quem são os seus pares? As pessoas que trabalham com isso. Mas não é para elas que você vai falar. Nem liga muito para os pares. Às vezes a gente tem muita vergonha e não tem coragem de pôr a cara no vídeo, porque a gente tem medo o que os nossos pares vão falar. Mas não importa. Para eles tudo isso pode ser muito óbvio, mas para quem nunca gravou, não é tão óbvio assim. Então por isso que eu tô aqui para ajudar aquelas pessoas que querem, que precisam dar um passo,
e um passo de cada vez. E claro que quando vocês começarem a fazer e surgir a dúvida, venham, perguntem e a gente refaz a conversa e fala dos pontos que existem dúvidas. Mas se você não tentar fazer, as dúvidas não vão aparecer. E ficar só na teoria não vai te levar ao próximo nível, né? Ao próximo passo. Então, vá para a prática, tente fazer, busque fazer cada vez mais, né? Mas o foco é no seu conteúdo. O conteúdo é o que vai te impulsionar a querer. Quando você vê que alguém aprendeu com você e a pessoa vier te agradecer, é uma alegria tão grande receber um agradecimento desse, de puxa, como eu aprendo com você. Nossa, eu não sabia disso e você me deu essa dica que foi boa. Isso enriquece a vida da gente de uma forma que eu brinco que depois a gente fica viciado nessa brincadeira, né? De receber esse carinho, esse retorno de aprendi com você uma coisa que eu não sabia. E às vezes a pessoa não sabia e ela nem sabia que não sabia, né? Porque você, eu preciso gravar, não sei nada. Ela nem sabe o que ela não sabe necessariamente. Ela sabe que aquele meio ela não entende. Então, tem que começar a testar com o que você tem, com o que você pode, para você entender quais são as suas dificuldades. E daí começar a melhorar. Agora, se você quiser arrasar, fazer um super mega power live na primeira vez, aí é um pouco mais difícil. Eu acho que nem tem graça quando dá tudo tão certo assim. O bom é a gente errar para a gente poder aprender, né? E não tenham medo da vergonha, do ridículo, porque as pessoas que fazem têm muita consideração dos que não fazem. E esses dias mesmo eu ouvi, nossa, você tem coragem. Então, nossa, coragem. Não tinha pensado dessa forma. Mas é uma forma de pensar. Talvez coragem seja não me preocupar com o que os outros vão pensar ou com o que os outros vão falar. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, eu li uma pessoa escreveu assim, quero ver quem vai passar sem fazer uma live. Tudo bem, né? Pode ser que passem pessoas que não façam nenhuma live, porque não tá no escopo dela fazer uma live. Mas também não tem nada errado quem fez. Eu tenho visto lives ótimas, né, de pessoas muito queridas que têm muito a passar. Tem lives de artistas, de músicos, né, atores. E que bom que essas pessoas estão passando aquilo que elas sabem, porque dá um conforto para quem está interessado, né? Mas não precisa todo mundo querer. Mas você sabe que tem alguma coisa para passar? Vai lá, encara, faz, busca aprender mais sobre como fazer e pergunta para quem está a fim de te ajudar. Eu acho que é aí que é o ponto. Não fica muito preocupado com o que os seus pares vão dizer, né? Porque eu conheço muitos atores que gravam super bem, que são atores famosos não, mas sei lá, que tem um respaldo conhecidos assim no seu meio, né, nos seus pares, e que não lida com tecnologia, que não é o seu forte, e que nesse momento teve que se reinventar e aprender a lidar. Alguns foram e aprenderam e outros ficaram lá brigando. Não, isso aí é ridículo, não quero fazer. Porque daí a gente ataca aquilo que a gente não sabe, né? A gente ataca, a ignorância faz isso, a gente ataca aquilo que a gente não sabe fazer. E a gente ataca aquelas pessoas que fazem aquilo que a gente não tem coragem de fazer ou não sabe fazer. Então vamos olhar com mais cuidado, né? E buscar aprender aquilo que a gente não sabe, né? Tem hoje muitas formas de aprender, não é só comigo. Eu tô aqui porque eu acho que eu posso juntar essas duas coisas, né? Ter esse contato de pegar a terapia e esse lado de lidar com as pessoas e juntar com a parte técnica, que eu trabalhei por muitos anos, mas cada um tem um viés, tá? Gente, eu queria agradecer muito a presença de todos, a live tá acabando. Passou rápido, né? Mas eu tô aqui 1 hora falando. Um grande abraço. Vou ter lives com outras pessoas também, queridas, que trabalham comigo. E espero vocês. Fiquem atentos às minhas redes. E até a próxima. Tchau, tchau.